irão acontecer, né? Se você leu durante a semana esse capítulo, é a morte de Sara e a morte de Abraão. Eles morrem. E a primeira música que nós cantamos fala de morte, né? Estão todos aí, né, com a Bíblia. Então deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos percorrer pelo capítulo 21 até o capítulo 25. E aí nós estamos estudando então que esse homem, né, chamado homem da fé, amigo de Deus, conhecido como Abraão, pai de muitas nações, a caminhada dele, né, que nós vimos desde o capítulo 12, no finalzinho lá do 11, né, quando fala que Sara era estéril e ele filho de Terá. Abraão então é chamado por Deus, daí ele tem alguns desafios na fé, no capítulo 13 e 14, que diz respeito àquelas guerras. Sodoma e Gomorra é destruído, será destruído no capítulo 19. Capítulo 15, ele acredita na promessa, quando Deus aparece para ele. No capítulo 16, ele tenta dar um jeitinho, aceita a oferta de Sara, a famosa história de Agar e Ismael. Deus aparece no capítulo 17, Deus visita a tenda de Abraão no capítulo 18, uma vez que Abraão é amigo dele, então Deus vai ao amigo, acompanhado de mais 2 anjos. Daí Deus traz juízo sobre Sodoma e Gomorra, e Deus diz que, eu vou esconder alguma coisa de Abraão? Claro que não, então Deus conta o que vai fazer. E aí o padrão de pecado continua, porque novamente ele tenta mentir lá no capítulo 20, quando ele é encontrado por Abimeleque. Lembra? Abimeleque depois é avisado em sonho para não possuir Sara, e aí ele não faz isso, ele dá uma dura de novo no Abraão, porque a primeira foi o faraó que deu há muitos anos atrás. Então é uma caminhada longa da vida desse patriarca. E às vezes nós estamos lendo achando que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Entre um versículo e outro, às vezes 3 anos se passa. E aí temos a história da promessa, que Abraão seria pai de grandes nações, de muitas pessoas, ele seria um descendente, ele teria um descendente, ele receberia bênçãos, terra, herdeiro. E aí começa no capítulo 11, verso 30, falando que Sara foi estéril. Daí no 12, Deus fala, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas lembre, Sara é estéril. Capítulo 13, Deus de novo promete para ele, eu farei da tua descendência como o pó da terra. Capítulo 15, capítulo importante na vida de Abraão. Olha para o céu e conta as estrelas. Se você conseguir contar, é a quantidade de descendente que você terá. Capítulo 17. Eu porei a minha aliança entre mim e ti e multiplicarei grandemente. Então há uma sequência, eu espero que você tenha percebido isso, de que Abraão, durante toda a sua caminhada de fé, dos seus aí talvez, o texto do capítulo 12 disse que com 75 anos ele sai de Harã e desce. Talvez ele tenha recebido o chamado aí com os seus 70 ou 65 anos de idade. Capítulo 17, verso 2, eu porei a minha aliança entre mim e ti. Depois Abraão, Deus muda o nome dele de Abrão, pai exaltado, porque Abraão era adorador da lua, das estrelas, ele, Sara, seu pai, e todos os seus familiares. E daí mudando o nome, há inclusive uma extensão no nome de Abraão, de Abrão para Abraão, dizendo já que a sua descendência será grande. Verso 16 do capítulo 17, porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho, falando de Sara. Certamente tornarei por ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Percebam que lá de 75 anos de idade, a vida de Abraão até um tempo foi de ouvir promessas de Deus, que Deus faria, Deus faria, Deus faria. Em alguns momentos ele tenta dar um jeito, né? Seja mentindo, ou seja oferecendo Sara para o rei egípcio ou para
a Abimeleque. Então é uma longa história a vida de Abraão. É uma longa história, uma história de uma caminhada tremenda. E aí a gente chega no capítulo 21. Capítulo 21, meus irmãos, é aquele capítulo que a gente fala, ufa, até que enfim, né? Olha aí, visitou o Senhor a Sara, como lhe disse, como lhe dissera. E o Senhor cumpriu o que havia prometido. E aí tem o verso 2, Sara concebeu a luz e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice. E aí, o restante do verso é importante. No tempo determinado. Determinado de Deus, não nosso tempo, não no tempo de Abraão, não no tempo de Sara. Olha, está aqui Agar. Então Deus manteve a sua promessa. Deus disse que visitaria, Deus visitou de fato. É uma vida de fé essa vida desse homem Abraão. Um patriarca da fé, chamado de amigo de Deus. E Deus então cumpre a sua promessa, aquela promessa que Deus tinha feito lá no capítulo 11, capítulo 12, lembra? Da aliança, das 7 bênçãos, farei de ti uma grande nação, povos sairão de você, reis, eu vou te dar uma terra, eu vou abençoar quem você abençoar, Abraão, eu vou amaldiçoar quem você também amaldiçoar, Abraão. E aí chega, e Abraão tem quantos anos aqui, meus irmãos, no capítulo 21? Quantos anos? 100 anos. 25 anos ouvindo de Deus que ele teria um filho. 25 anos de espera na vida de Abraão. Mas Abraão manteve a sua promessa, a sua aliança também, a sua responsabilidade na sua caminhada. Porque quando nasce o filho, tanto no verso 1 quanto no verso 2, o filho não tem nome. Olha o verso 3 agora. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Quem mandou pôr esse nome? Foi Abraão que chamou Sara, e agora Sara nasceu aí um menino. Que nome que ele terá? Foi o nome que Deus disse para ter. Abraão então responde com obediência ao pôr o nome de Isaac. E aí continua o verso dizendo que no verso 4, Abraão circuncidou a seu filho Isaac. Lembra que Ismael com 13 anos foi circuncidado? Que era um sinal da aliança, a circuncisão. Agora se passou aí 16 anos do que aconteceu, ou mais, e de novo Abraão age com obediência, circuncidando o seu filho ao 8º dia de nascimento. Então o que a gente percebe é que Abraão mantém a sua aliança. Abraão é alguém que na sua responsabilidade, agora com uma fé já madura, porque se a gente olhar o início da caminhada de Abraão, a gente percebe que ele vacilou muitas vezes. Ele oferece Sara, ele aceita Agar. Ele não falou assim, que isso, Sara, não pense tal loucura. Não, ele consentiu, ele concordou. E aí agora já avançado não só na idade, mas também maduro na fé. E às vezes é comum isso, né, no meio evangélico, de querer usar a palavra certa aqui, que senão 8 sai por 18, né? Querer forçar as pessoas a ter determinados comportamentos. Ainda que a Escritura nos guie, nos oriente, o Espírito Santo habita na gente, a nossa vida é uma caminhada de fé, nós estamos amadurecendo na fé, ninguém está pronto aqui ainda. Não há entre nós aqui um Enoque, um Elias. É uma caminhada na fé. O que é importante nós notarmos é o quanto nós desenvolvemos essa caminhada, o quanto nós avançamos e não o quanto nós regredimos. Percebe que a gente tem que ser hoje o que nós fomos melhores no ano passado, no ano retrasado e assim por diante. A nossa caminhada com Cristo é uma caminhada que progride e não que regride. E Abraão é um exemplo de uma fé que é uma fé em ascendência, uma fé em crescimento.
porque ele vacilou, seus joelhos falharam, a sua fé falhou. Muitas vezes ele falou: será que não é Eliezer, o Damasceno, que vai herdar a aliança? Deus falou: não é Eliezer. Então que Ismael viva diante do Senhor, porque será Ismael o herdeiro? Deus responde: também não é Ismael, ainda que ele seja seu filho legítimo, será Isaque. Abraão agora, dando o nome de Isaque, que significa riso, e circuncidando o menino, demonstra obediência. É isso que Moisés quer deixar claro para a gente, que Abraão é alguém que demonstra obediência, uma fé já madura, robusta, fortalecida, uma fé que nós vamos ver depois, daqui a pouco, daqui a alguns minutos, que ele age de uma maneira totalmente diferente daquele Abraão iniciante na fé ainda. Aquele Abraão que tenta dar um jeito, que tenta aí ser meio brasileiro, vamos dizer assim. E aí a graça, meus irmãos, Deus assim tem um senso de humor muito grande. Parece que a gente, às vezes, nós temos a visão de Deus, de um Deus, igual aqueles desenhos de criança, filmes, Senhor dos Anéis, Harry Potter, um Deus como uma espécie de um homem grande, mago, usando um chapéu com a barba branca, grande, uma cara brava e com um cajado na mão. Esse é Deus. Alguém disposto a uma espécie de um deus grego, uma espécie de Zeus, disposto a mandar raios do céu a todo momento que o seu povo falha. Interessante que Moisés, quando Sara ri dentro, e vale lembrar que quem ri primeiro não foi Sara, foi Abraão que riu primeiro no capítulo 17, Sara vai rir no capítulo 18, aquele riso que eu falei semana passada, que isso aí, sabe, aquela gozação, aquele ar de deboche, quando você ri. Então Abraão e Sara riram de deboche de Deus. Aí Deus fala: o nome dele é Isaac, será Isaac, porque vocês riram. E agora chega no capítulo 21, o texto diz que, olha o verso 6, e disse Sara, muda totalmente, meus irmãos, aquele riso de Sara agora, aquele riso que ela riu, no passado, este do capítulo 21 é totalmente diferente, é um riso de alegria e de satisfação. Disse Sara: Deus me deu por motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso, rir-se-á juntamente comigo. Sara agora está alegre, contente, rindo à toa, como a gente diz. Sara agora percebe que a graça de Deus fez a rir, de alegria, porque na sua velhice ela teve um filho. E isso então, e depois Hebreus vai dizer que Sara também tinha fé, foi uma mulher de fé. Mesmo que a gente tenha lido assim, estudando a vida desse homem, e Sara não é a protagonista da história aqui em Gênesis, mas o autor de Hebreus vai deixar claro que ela também acreditava, era uma pessoa de fé, mesmo em alguns momentos falhando. E Sara ri. E daí, se você se lembrar do Salmo 126, que diz que quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha, lá no Salmo 26. Então a nossa boca se enche de riso, de alegria. A fé, meus irmãos, é uma fé alegre, contente também. Ainda que haverá morte nesta família, 2 mortes. Moisés vai relatar a morte de Sara e a morte de Abraão daqui a pouco. E a gente passa por lutas e sofrimentos na vida. Paulo nos instrui a sermos alegres e contentes constantemente, no meio da dor e no sofrimento e no luto. Porque a nossa pátria, como diz Abraão, nós somos peregrinos aqui nessa terra, a gente tem que ter consciência disso. Usar em um termo pentecostal, a gente tem que tomar posse de algumas coisas, irmãos, e passar a acreditar de verdade naquilo que a gente lê nas Escrituras. Então a graça agora faz Sara rir, Abraão rir. Eles vão dar um banquete, eles vão fazer uma grande festa. O menino foi desmamado. Qual menino? Isaac. Com quantos anos Isaac foi desmamado? Por isso que eu disse, olha, que entre um verso e outro passam-se anos. Se você ler o verso 7, e acrescentou: quem teria dito
Abraão, teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Sara aqui está falando, quem pensaria tal coisa? Ninguém. E aí o verso 8 diz, Isaac cresceu e foi desmamado. Ou seja, passou aí uns 3 anos, entre o verso 7 e o verso 8, uns 3 anos se passaram, que o menino foi desmamado, ele não mama mais, já está aí comendo alguma coisa. E aí há um conflito, porque Ismael, continua o texto, né? Se você leu em casa, eu quero ter fé que você leu, meus irmãos. Eu vou rir agora que eu vou duvidar, né? Mas se você leu, você vai perceber que em nenhum momento o nome Ismael aparece aqui nesse capítulo. Nunca fala que Ismael debochou, zombou de Isaac. Porque Moisés quer deixar claro que a história de Ismael está acabando. Ismael não é o protagonista, não é o principal da história. Por isso que o nome de Ismael não aparece nesse capítulo. É o filho da escrava, é o filho da mulher, mas não aparece Ismael. Ismael debocha, zomba de Isaac. Sara percebe que aquilo é uma espécie de ameaça ao menino, na grande festa. Sara então fala assim para Abraão, esse menino, o filho da escrava, não será herdeiro com Isaac. Joga fora, manda embora. Expulsa a escrava e o filho dela. E o que Abraão fez? Pesa o coração, mas ele é do meu sangue, como é que eu vou expulsar esse menino? Aí Deus vem a Abraão e fala, pode fazer como Sara falou para fazer agora. Agora você pode fazer. Não era para ter feito naquele tempo, mas agora você pode fazer. Ele despede, ele acorda cedo, né, de madrugada, coloca água no menino. Aqui não é um menino de 8 anos, tá? Ismael aqui deve ter os seus 14, 15 anos, já um meninão, um moleque, um adolescente. E Abraão despede Agar e Ismael. A gente não sabe por quê, mas provavelmente Ismael fisicamente era mais fraco que a mãe. A mãe o coloca debaixo aí de uma espécie de arbusto. E aquele menino chora, aquele choro é uma espécie de oração. Deus ouve a oração de Ismael. Deus vem ao encontro mais uma vez, Deus vindo ao encontro, né? Toda vez a gente está vendo isso, Deus vindo ao encontro de pessoas. Deus veio ao encontro de Adão. Onde você estava? Deus veio ao encontro de Caim. Deus agora vem ao encontro de Ismael. Depois Deus foi também ao encontro de Abraão. Não temas, Abraão. E agora Deus ouve a voz do menino no verso 17. Deus, porém, ouviu a voz e o anjo de Deus chamou do céu Agar e disse, que tens, Agar? E Deus chega assim num momento difícil da vida dos dois e fala, o que está acontecendo? Né? Vocês estão bem? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Porque o menino é filho de Abraão também. E aí o menino, Deus vai providenciar um poço. A gente não sabe se Deus fez o poço aparecer ou se Agar e Ismael não estavam vendo o poço. Mas isso é o nosso foco aqui. Mas então Deus exerce graça na vida de Ismael e da sua mãe. E depois ele vai crescer, ele vai casar com uma egípcia, ele volta para o Egito, depois ele para frente, quando Abraão morre, ele vai também sepultar o pai dele. Mas é uma festa que acontece um teste na vida de Abraão. Eu vou ter que despedir esse menino. E de fato a história nos diz que ele despede tanto Agar quanto Ismael, e eles vão viver. Deus exercendo aí a sua graça e a misericórdia, mas lembrando que Deus é fiel à sua palavra. Foi no verso que nós começamos essa nossa reflexão. Visitou o Senhor a Sara como lhe disse, e cumpriu o que havia prometido. Tantas promessas de Deus, meus irmãos. Olha só, a gente está lendo um texto escrito há muito tempo. É 2000 anos até Cristo. De Cristo até essa história, mais uns 2000. A história de Abraão, tá? Não quando Moisés estava escrevendo.
Já se passaram aí uns 4.000 anos. E qual é a nossa esperança? Que a gente viu até, né, o pastor colocou aqui 3 pessoas, aqui 3 varões, para responder algumas perguntas. E qual é a nossa esperança daqui para frente, meus irmãos? Qual é a esperança da igreja? A volta. E a gente vive tentando olhar para esse dia. Abraão tentava também olhar para o dia que ele receberia as promessas de fato. E o texto diz que os patriarcas morreram sem ver o cumprimento 100% da aliança, da promessa. Mas Deus então é fiel à sua palavra. Aquilo que Deus disse, Ele vai cumprir. Ainda que nós aqui venhamos a falhar em alguns momentos da nossa vida de caminhada na fé, Deus vai cumprir aquilo que Ele disse. Jesus Cristo vai voltar. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. E a história continua, meus irmãos, continua lá em Moriá. Agora a gente pensa assim, beleza, Isaac nasce, Ismael está longe, tudo bem, alegria, tudo resolvido. Abraão agora está contente, feliz da vida, tem um filho, é rico, né? Tem uma esposa, tem muitos bens. Aí chega o capítulo 22. Não, mas que é isso, né? Parece brincadeira, não parece? Olha só o verso 1 e verso 2. Depois dessas coisas, que coisas? A despedida de Agar e Ismael, da festa. Depois do acordo que ele faz com Abimeleque, tá? Do finalzinho do 21. Ele aproveita, já que Abimeleque percebe que ele agora é uma pessoa assim de uma certa importância. Abraão fala assim, aquele poço lá tomaram, você não sabe, mas o fato de você não saber é responsabilidade sua também. Tomaram um poço que é meu e eu quero de volta. Então vamos fazer um acordo aqui. Então depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Olha a atenção do que insere no texto. Ele disse, Abraão, e esse respondeu, opa, estou aqui, pode falar, eis-me aqui. Lembra de Samuel, né? Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. Grande teste, meus irmãos. Oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Você não sabe qual é o monte ainda. Você sabe onde fica Moriá, mas qual dos montes você não sabe, Abraão. Então é para lá que você vai. Abraão sai numa jornada de 3 dias. E é o grande teste na vida dele. Aí, meus irmãos, ele não vacila. Se você continua lendo, ele não vacila na fé. Ele faz tudo como Deus tinha falado para ele fazer. Olha o verso 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. É urgente. Deus deu uma ordem. Tem que ser cumprida. É já, agora. Eu não vou esperar. Porque é bem provável que lá no capítulo 12, pela altura do versículo 6 e 7, quando o texto diz que com 75 anos Abraão sai, é bem provável que Abraão demora em responder o chamado de Deus, em ficar andando até chegar à terra que Deus mostraria a ele. Aqui, ele é pronto. Deus aparece, Deus fala com ele. Aqui não é uma teofania, né? Não é um aparecimento de Deus. Ele ouve Deus falando, ele toma o seu filho e imediatamente ele sai em caminhada, em jornada de 3 dias até o monte, nessa região de Moriá. Ele pega o menino, ele amarra o menino, ele faz o altar, ele pega as pedras, ele ergue a mão e ele ia de fato matar Isaac. O grande teste da fé desse homem, porque a chamada de Deus, a ordem de Deus, vai-te, meus irmãos, é urgente. A gente não tem que esperar. Às vezes nós ficamos aí esperando muitas coisas acontecer na nossa vida, mas o básico da fé é para já, não é para daqui a pouco, depois do EBD, depois da assembleia, depois do almoço, depois do culto, para a segunda ou para a semana que vem.
Não, é para já a obediência. E aqui é um homem maduro na fé. Percebam que aquilo que eu disse há pouco, ele vacilava no começo da vida, mas agora ele é maduro na fé, fortalecido na fé. A nossa caminhada, a gente tem que aprender com os erros, de não repetir os erros desses homens, os pecados desses homens. Mas a nossa fé tem que ser madura no decorrer do tempo. E aí, então, ele tem um grande teste, uma grande obediência. Pensa, você que é pai. Não é fácil obedecer isso daqui. É mais fácil fazer a arca do que fazer isso aqui. Não, já pensaram a cena? Depois, quem tem Netflix, assiste. Tem lá a Bíblia, né? Tem uma cena que Abraão, ele vai de fato, tem filmes também. Quando ele chega, ele ergue o seu instrumento de matar. Quando ele ergue, ele chega até esse ponto. Aí o anjo aparece, fala, né? Escuta uma voz, ele trava, ele para. É o ápice do livro. E aí aparece então um carneiro, um animal que substitui Isaac. Né? O animal morre, não Isaac morre. E aí eles adoram a Deus de novo, né? E eles voltam embora. Mas há um grande teste ainda na vida desse homem. Ele só tem um filho, é o filho da aliança. Ele sabe que Deus prometeu várias coisas para ele. E agora Deus pede o filho dele, mas como assim? Pediu o filho? Como é, Senhor, que você vai cumprir a promessa? Ainda que, né? E ele fala para os seus homens, olha, espere aqui. Olha o verso 5. Deve ter perguntado. Tanto é que para frente Isaac pergunta para ele no verso 7, onde está o animal? Olha, tem fogo, tem lenha, e aonde está o cordeiro, né, para o holocausto? Não fala nada. Eu acho que Isaac só descobre na hora que Abraão começa. Nem para Sara. E nem para Sara. Sara surtava, né? Verso 5, olha só o que ele fala agora. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, ou seja, quando a gente for lá, nós vamos adorar. Voltaremos. Ele diz que ele e o rapaz vai voltar. Ele não sabe como, ele vai matar o filho, mas eles vão voltar. Alguns, né, intérpretes dizem que Abraão aqui ele tinha uma visão de ressurreição. Eu vou matar meu filho, mas Deus tem uma promessa, né? Deus tem que cumprir a sua palavra, então Deus vai voltar à vida ao garoto. Eu vou voltar com ele. Outros vão dizer simplesmente que ele voltaria com o corpo. Mas eu prefiro a primeira perspectiva, que Abraão, então, ainda que não fala de ressurreição, nada disso aqui. Mas quando ele pronuncia voltaremos para junto de vós, né? Abraão sabia que na sua providência, na sua grande providência, Deus faria ele voltar com Isaac, mesmo Isaac ter sido oferecido. Ele foi convicto, meus irmãos, para cumprir a ordem como um soldado. E a grande providência de Deus. E o que é providência? Providência é Deus, então, dispor de meios para alcançar o objetivo de Deus. O objetivo de Deus, então, era que a fé de Abraão fosse provada, testada. E talvez, meus irmãos, na mesma época, aqui tem um outro grande homem sendo provado também. Quem é? Que Satanás vai lá, coloca tumores no corpo, mata Jó. Tanto Jó quanto Abraão viveram quase na mesma época. Não juntos, tá? Bem, aí então a gente tem um grande teste, a grande obediência. Quem tem filho começa a pensar se você faria isso. É difícil.
a grande providência de Deus. E aí, meus irmãos, o que a gente tem que aprender com isso? Que a fé, essa esperança, ela é uma fé que exige ação, fazer as coisas, praticar algumas coisas, executar algumas coisas. Percebe que Abraão não é um homem só de aquela convicção intelectual, de conhecimento, alguém que sabe muito. A fé dele é uma fé prática, é uma fé que executa as coisas, que faz coisas. Alguém que é um trabalhador da fé. Ele não é um inativo na fé. Eu estou aposentado da fé. Eu tenho fé, mas eu não faço nada. Não, Abraão tem fé e faz. É o que Tiago depois vai meio que falar com outras palavras. Você não fala que tem fé? Mostra as suas obras então. E aí aqui não é uma questão de legalismo, meus irmãos. A nossa ação nesse mundo, ela depende da fé, ela depende do amor a Deus, da graça de Deus, mas nós precisamos responder a isso, a graça de Deus. Porque senão não faz muito sentido a nossa vida. Deus então exercer graça e misericórdia sobre nós, e a gente não responde a Deus com adoração. E adoração bem genérico, porque tudo que nós fazemos aqui nessa vida é uma vida de adoração. Seja aí lutando com lutas que todos nós temos, mas lutando com Deus, com os irmãos, com a graça, uma vida dependente do Senhor. Todos nós passamos por lutas aqui, algumas maiores, outras menores, mas todos passam na vida por dor, sofrimento e por dificuldades nessa vida. Mas da onde vem a força para passar por isso tudo? Não vem da gente. Não pense que nós aqui somos invencíveis. É a graça que nos sustenta a cada dia, a cada manhã, porque ela se renova a cada dia, a cada manhã. Então, Moriá, que depois que Salomão vai construir o templo nesse local. Esse monte onde foi Isaac oferecido, mais para frente, Salomão constrói o templo ali. E percebam que o local de adoração é o local da presença de Deus, porque o templo tinha um pouco dessa, vamos dizer assim, dessa pegada de presença de Deus. O templo é construído em cima do local onde Abraão oferece Isaac. Porque as coisas, você vai para Moriá, mas por que Moriá? Não podia ser ali, não podia ser 1, 2 dias só, ou seja, 1 quilômetro. Não, mas é 3 dias de caminhada até Moriá, daí lá Deus mostra um monte, que futuramente seria o local onde o templo estaria. E aí, meus irmãos, nós chegamos então na primeira morte. Tristeza, Sara vai embora. Capítulo 23. Tendo Sara vivido 127 anos, é a única mulher na Bíblia que fala de quanto tempo viveu. Pode ler, de capa a capa. É a única mulher de qual está revelado de quantos anos viveu. Não tem outra mulher, meus irmãos. Sara também é especial. Morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão a lamentar Sara e chorar por ela. Olha só, a graça não permitiu que ele oferecesse Isaac, mas mas Sara morre. Sara não é imortal. A primeira coisa que a gente aprende aqui é a presença da morte. Adão, no dia que você comer, certamente morrerás. Adão morre quando come. Não fisicamente, mas espiritualmente. Fisicamente ele começa a morrer, porque começa a haver uma série de fraquezas no corpo. Na arca de Noé, no evento de Noé, milhares de pessoas morrem. Alguns vão dizer bilhões. E daí você lê lá na genealogia, viveu fulano e morreu, viveu fulano e morreu, viveu fulano e morreu, viveu fulano e morreu. Sara morre. Mais 2 capítulos, Abraão vai morrer. Então a morte é uma realidade na nossa vida. Abraão então lamenta a morte da sua senhora, da sua esposa. Provavelmente aqui ele se veste de sacos,
ele chora, ele lamenta a dor, o luto, porque é algo que faz a pessoa sofrer. Ele não solta foguete, alegria. Não, ele está enlutado, ele está triste, porque a sua companheira falece. Mas depois de um tempo, meus irmãos, o luto tem que ficar para trás. Porque a esperança é maior do que o luto, a esperança é maior. Levantou-se, pois, Abraão, verso 3. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morte e falou aos filhos de Et. Essa foto, eu coloquei bem pequeno ali. Eu não sei até que ponto isso tudo é verdade, tá bom, meus irmãos? Clarice, se souber alguma coisa aí. Dizem que lá em Hebrom, hoje, se você pegar um avião, meus irmãos, agora, daqui a pouco, e conseguir ir até Hebrom, lá em Israel, você vai chegar nessa espécie de castelo aí. O que tem aí dentro? Tem o túmulo de Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Rebeca e Lia. Sério? Eu não sei se de fato os ossos estão lá. Eu sei que há muito tempo se acredita, a região é a mesma, eu não sei o local, é aqui, ó, é ali que está enterrado. Porque tem na internet, depois procurem no YouTube, tem lá pessoas indo no local e mostrando, aqui é a tumba de Abraão, depois a pessoa mostra, aqui é a tumba de Isaac, aqui é de Jacó, aqui é Rebeca, aqui é Sara. Mas eu não sei se naquele espacinho é de fato o local, tá bom? Mas esse local aí existe há algumas centenas de anos já. E acredita que é ali. Então é só, não vou falar que é nem que não é, não sei. Uma coisa eu sei, os ossos de Abraão estão nessa terra. Ele morreu, ele não foi ressuscitado. Todos morreram, né? Só alguns que não passaram pela morte. Mas, voltando aqui ao nosso tema, já ouviu alguma coisa, Clarice, já ouviu alguma coisa desse local? Quando eu vi agora, esses 15 dias que eu descobri esse local de visitação aí. Fictício. Então é tudo meio assim, não tem comprovação, meio duvidoso, né? Mas o povo lá, muita gente acredita, né? A região é a mesma, mais ou menos assim o espaço e tal, mas não é coisa falar em Cambuí, na onde? Pode ser aqui, pode ser lá, né? Sara morre, Sara está em luto, grande tristeza. O que acontece agora, a partir do do verso 5, Abraão sai do luto. Até essa altura da vida de Abraão, ele não tem 1 metro quadrado de terra. Sara não tem onde cair morta, meus irmãos. Sara não tem onde cair morta. Não tem um lugar para enterrar ninguém. Abraão não tem uma tumba. Abraão não é dono de 1 centímetro quadrado. Ele tem muitos bens, não propriedade, mas muitos animais, pessoas, trabalhadores, provavelmente uma pequena agricultura. Ele tem, mas ele não tem 30 centímetros quadrados de terra. Tanto Sara quanto ele não tem onde cair morto, literalmente. E aí então ele vai comprar um pedaço de terra, ele sai para negociar. A gente sabe que os árabes, os judeus são muito bons em negócios, né? Povo aí abençoado. Se você for em São Paulo tentar negociar com libanês, jordaniano, é difícil, não é um negócio tão fácil de negociar com eles. Eles não cedem. Também. Não tem comprovação que ali estão eles enterrados, né? Eu também acho muito difícil, né? Talvez é mais fácil achar a arca do que achar o corpo deles, pelo tamanho. Ele sai então, Abraão sai numa negociação, meus irmãos.
Percebeu o versículo aí, ó, 5, 4, 3, desculpe. Levantou-se depois Abraão da presença da morta e falou aos filhos de Et. O que ele falou? Eu sou estrangeiro, eu não pertenço a esse local. A minha esperança é uma outra. Como que a gente sabe disso? Porque lá em Hebreus vai dizer que a esperança, a expectativa de Abraão era da cidade celeste. Abraão não constrói uma cidade, porque acho que em uma das nossas reflexões eu disse que a cidade no livro de Gênesis é mal vista. Todas as cidades, assim, elas são a Sodoma, Gomorra, a cidade do filho de Caim, é tudo mal vista na Bíblia, no livro de Gênesis, cidades. E aí ele sai para comprar uma posse de sepultura. Posse. E ele fala qual que ele quer. Ele não quer atrapalhar ninguém. A localização dessa sepultura na época era um local afastado. Ele não quer perto de ninguém. Ele vai para um local mais afastado. Daí eles vão negociar, eles vão falar que Abraão, eles ficam bajulando Abraão, falam, você é príncipe, você é alguém, que isso, a gente é amigo, escolhe uma aí das nossas e coloca lá a tua senhora. Abraão fala, não, eu quero uma minha. E aí aparece um homem, né, que era o dono da terra, dono daquele pedaço que Abraão desejava, chamado Efron. Efron faz uma oferta sem noção, mete a faca no Abraão, literalmente, porque o preço dessa terra, comparado com outras negociações na Bíblia, é altíssimo. Respondeu-lhe Efron, meu senhor, ouve-me, um terreno, aqui é o valor, um terreno que vale 400 ciclos de prata, né? O negócio ali tá. Cadê? Verso 15. Meu senhor, houve um terreno que vale 400 ciclos de prata. Que é isso entre mim e ti? A mesma coisa, você quer comprar um terreno de 1.000 metros quadrados. Vamos pensar num terreno bem distante, não vou falar nenhuma região, não aqui do centro, mas longe do centro de Cambuí, longe do centro. 1.000 metros quadrados. Daí você sabe que aquilo lá vale aqui em Cambuí 50 mil reais. Mas a pessoa fala, você quer comprar? Não, 1 milhão. Fala, mas o que é isso, 1 milhão? A terra está 10 quilômetros do centro, não tem nada, não tem supermercado, não tem estrada, não tem nada, não tem uma mina d'água. O que é isso? Não vale isso tudo. A gente não ia agir assim? Quando você vai comprar um negócio, você não dá uma pechinchada? Você vai pagar à vista? É 5% só, daí faz o cálculo lá, ficou em, por exemplo, 113. Daí você fala assim, não dá para fazer por 110? Aí essa pessoa mete a faca no Abraão. Olha o verso 16. Tendo Abraão ouvido isso, a Efron, ele não pergunta nada. Ele pesa a prata e dá. Está aqui o pagamento. É 1 milhão? O que é isso? É 1 milhão. Ele vai lá, pega os seus bens, a prata, pesa e faz o pagamento. Abraão não pechincha. Porque quando Abraão agiu assim, ele age, olha, Deus prometeu que vai dar, Deus vai dar os meios, então se esse é o preço de Deus, esse é o preço que eu vou pagar. Eu não vou ficar negociando, é Deus que está no controle das ações, é Deus que vai providenciar todos os meios necessários para que eu então habite e tenha a posse da terra. E assim de fato acontece. É feita então uma escritura, tem aí, depois do verso 17 ao 20, é a escritura, a cópia da escritura. Assim o campo de Efron, que estava em Macapela, olha só, é como fosse uma escritura, faz divisa com, fronteiro, Amande, o campo, a caverna, todo o arvoredo. Olha, o que tem lá dentro? Tem um campo, tem uma caverna, tem árvores. Aí então limita todo o limite ao redor. E ainda há as testemunhas dizendo que não foi nada forçado, ninguém estava ali coagido a vender e a comprar. Se confirmaram por posse Abraão na presença dos filhos de Et, de todos que entravam pela porta da sua cidade. Depois que isso acontece, Abraão então sepulta Sara. A fé exige ação, a fé exige
coragem e atitude para pagamento de preços altos. Não foi barato isso aqui para Abraão. Isso aqui deve ter dado um desfalque significativo no seu patrimônio, no patrimônio dele. Mas mesmo assim, ele age com fé e ele paga o preço. E aí, meus irmãos, nós chegamos então naquele casamento. E a partir do capítulo 24, Abraão começa a deixar a história. Moisés, ao escrever, começa a deixar Abraão de lado, porque terá um novo Toledote, essa é a geração de Isaac. Uma nova página na história. Abraão vai ficar para trás, a história progride. Há um casamento. E aí Moisés nos diz que no capítulo 24, verso 1, era Abraão já idoso. Quantos anos Abraão tinha no capítulo 24? Mais ou menos 140. Como que a gente sabe disso? Se você lê o 25, né? Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Tudo Deus o abençoou. Deus não falhou com a aliança. Mas, se ele morre, Isaac não é casado nessa altura do campeonato. Isaac é solteirão. Quantos anos Isaac tem? 40. Abraão precisa, mas se precisa ter um descendente, tem que dar um jeito de casar Isaac. Como é que vai ter descendente se Isaac é solteiro, não tem uma esposa? Então Abraão irá providenciar uma esposa. Daí Abraão chama aquele gerente mais de confiança. E aí a gente conhece a história, né? Olha, chamou, não tem o nome da pessoa que Abraão chama. E aí chama essa pessoa, disse Abraão ao mais antigo servo da casa, que governa tudo que possuía. Olha, daí vai fazer que Abraão vai dar ordem para ele. Olha, você vai lá na minha terra. Você vai lá na minha terra e de lá você vai trazer uma esposa para o meu filho. Ah, mas e se a mulher não quiser vir? Não tem problema. Mas Abraão fala, você não levará Isaac daqui. Isaac não sai dessa terra. Isaac não saiu da terra, meus irmãos. Nessa altura aqui. Porque eu sou dono agora de Macpela, eu sou dono de uma sepultura, de um pedaço de terra, aquilo é meu. Ninguém sai daqui do meu descendente. Isaac não vai sair dessa terra. Isaac tem um lugar para cair morto. Daqui a pouco é eu que estarei ali. Então, Isaac não sai da terra. Deus conduz a história. E é muito interessante a providência de Deus, meus irmãos. Porque se por um lado, Abraão teve que esperar aí uns 25 anos para receber o herdeiro, Isaac, e aquela vida difícil. Olha o verso 15 do capítulo 24. O homem aqui já tinha estava orando, já tinha feito um teste com Deus. Olha, Deus, aquela mulher que eu for lá beber água, e se ela der água, então é aquela. Considerava ele ainda, ou seja, ele estava orando ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro no ombro. O servo está orando, fala, olha, aquela mulher que trazer vir buscar água, ele está orando e Deus já responde a oração. Mas como? Olha só, meus irmãos, então a gente não deve ficar comparando a nossa vida com a vida de outro irmão. Se Deus responde ao Abel com 15 minutos, é entre ele e Deus. Se Deus responde para a Naara com 3 anos, é entre a Naara e Deus. Essas coisas a gente não se questiona, apenas vive pela fé. Então não é porque um tem mais fé e o outro não. Se a gente agir de uma maneira meio cética, quem tem mais fé? O servo de Abraão ou Abraão? É lógico que Abraão. Né? Mas o rapaz aqui, né, o gerente mais antigo, aquele mais próximo de Abraão, ele está orando, ele jura para Abraão que ele vai fazer tudo que Abraão falou para ele fazer. E ele de fato faz, mas ele está orando e Deus já responde a oração. Assim, uma velocidade tremenda.
Deus providencia Rebeca. Rebeca consente, porque daí começa a entrar a história aqui de Labão, né? Que vai ter aquele rolo todo com Jacó. Labão é o responsável. E fala assim, não, pergunta para a moça, se ela quiser ir, ela vai. Se ela não quiser, vamos ficar mais 10 dias aqui. E quando perguntam para a Rebeca, Rebeca, você quer ir? Não, vou já. Ela arruma todas as coisas e volta. Então aí há um consentimento da parte dela, né? Ela responde com rapidez e o casamento acontece. Casamento de quem? Agora a história, percebe que a história está mudando de foco, saindo de Abraão, começa devagarzinho a entrar em Isaac, para daqui 2 domingos entrar no Isaac. Isaac é uma espécie de transição na história. E o casamento ocorre, verso 67. É o maior capítulo do livro de Gênesis. Isaac, do capítulo 24. Isaac conduziu-a à tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. E ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. A história está mudando agora o centro. Tanto está mudando que olha o capítulo 25, verso 1. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Daí ela vai dar uma série de filhos. Mas no verso 7, verso 8, melhor dizendo, expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Percebam que Abraão está saindo de cena. Abraão sofre com a morte de Sara. Ismael já havia sido enviado para longe de Isaac. Abraão chama seu servo, busca uma esposa para Isaac, e agora Abraão morre. E ele morrendo, ele tinha outras esposas, não tinha outras mulheres, desposou Abraão outra mulher. Às vezes você pode estar pensando que esse verso aqui diz respeito que Abraão casou depois que Sara morreu. Mas assim, tudo que eu li, todo mundo falaram a mesma coisa, que Abraão, mesmo vivendo com Sara, ele tinha outras mulheres, outras concubinas. Então tudo leva a crer que esses filhos que são narrados aqui, essa história acontece junto com a história de Isaac. Tá? Só que eles não são foco. Então, Isaac não toma outras mulheres depois que Sara morre. Ele já tinha essas mulheres. Porque era comum, então, a poligamia naquela época. Né? Vocês estão prestando atenção, hein? Nasce esses filhos a Abraão, mas algo que nós precisamos observar nesse verso aqui, meus irmãos. Algo importante. Verso 6. Verso 5. Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Isaac é o herdeiro, Isaac é o descendente da aliança. Só Isaac tem o direito de pertencer à aliança. Os filhos dessas outras mulheres aqui não têm direito. Por isso eu disse em uma das nossas aulas iniciais que a gente não deve olhar os eventos bíblicos com os nossos olhos modernos. Porque a mulher tem direito, os filhos têm direito a bens, pelo direito atual. Né? O promotor está aí, poderia falar muito bem para a gente. Né? Mas naquela época não era assim que funcionava o direito. Então Abraão dá os bens, não desampara, ele dá presentes, mas Isaac que é o herdeiro. Verso 36 do capítulo 24 diz: Sara, mulher de meu senhor, já idosa, quando lhe deu à luz a um filho. A este deu ele, né? Ele quem? Abraão, tudo quanto tem. A exclusividade da aliança pertence a Isaac. Deus vai confirmando isso.
ainda vivo, Isaac recebe todos os bens, todos os direitos. Até direito de primogenitura. Todos os direitos são a Isaac. E Abraão morre na fé. Morre na fé, em ditosa velhice. A gente leu há pouco que ele foi altamente abençoado e ele morre bem. O que é morrer bem? Morrer na fé. O livro de Hebreus, que nós lemos, capítulo 12, diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, a gente tem, todo mundo aqui é testemunha. A gente tem gente nos olhando, a gente estamos numa caminhada, numa jornada. E aí, o que a gente precisa fazer é livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Abraão não quis livrar de algumas coisas no começo da sua vida. Está aqui Agar, está aqui o meu servo Eliezer, está aqui Ismael. Mas Deus falou, não é assim, Abraão, não era desse jeito. Nós temos então que livrar das coisas que nos atrapalham. Atrapalham não o nosso emprego, mas o que atrapalha a nossa relação com Deus e com a igreja de Deus. Livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O mundo, meus irmãos, que já está no maligno, conforme João, o mundo é corrompido, cheio de pecado. Nós temos aí a nossa natureza pecadora. Romanos, capítulo 5, verso 12. Por um só pecado, por um só homem o pecado entra no mundo e todos pecaram. E todos carecem da graça de Deus, da misericórdia, da justiça de Deus. Então nós precisamos ter uma vida de afastamento do pecado. Romanos capítulo 6 vai dizer que nós já morremos para essas coisas e somos vivificados com Cristo. Nós temos uma nova vida. E a gente deve correr com perseverança essa corrida. Paulo vai dizer para Timóteo que ele correu a sua carreira, que estava ali proposta. E aí, meus irmãos, a gente está correndo, a gente está nessa caminhada, nessa jornada constante, todo dia, todo instante, todo momento, correndo. E quem está na nossa frente? Tendo os olhos fitos em Jesus. É uma espécie de uma corrida que a gente está correndo, mas lá na linha de chegada, quem está nos aguardando é Cristo. Autor e consumador da nossa fé. Amém? Alguma pergunta? Nossa, hoje eu terminei 3 minutinhos atrasado só. Não? Vamos orar mais uma vez então? Pai amado, de tudo que foi lido e comentado, somente aquilo que é proveitoso à nossa fé fique em nosso coração. Que o Senhor nos ajude a batalharmos pela fé em Cristo, a mantermos o Teu nome limpo e assim, ó Pai, darmos um bom testemunho nessa terra. Nos ajude, ó Pai, e que nós não venhamos a desperdiçar o nosso tempo com coisas que nos encaminham ao pecado. Ajuda-nos, ó Pai, fortaleça a fé de cada um aqui, ó Pai, e nos abençoe. E assim como o Senhor abençoou Abraão, ó Pai, nós também somos abençoados por essa aliança tão antiga que o Senhor fez com o Teu servo. Em nome de Jesus que oramos, o nosso Redentor. Amém.